Vamos agora ao debate final entre os palestrantes do dia. Chamamos para subir ao palco o professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Portugal, o PhD Luiz Amaral, os professores Roberto Amaral e Denilson Cel, do Instituto Stella, e para atuar como mediador, chamamos ao palco o presidente da FAPESC e do CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações, professor Dr. Sérgio Luiz Gargione. Boa noite já, muito obrigado pelo convite feito aqui pela ENAI, é um prazer estar aqui. Eu sei da importância que esse tema é para a administração pública, não só do Estado, do município, do Brasil. Vale a pena investir nessa questão. Parabéns, ENAI, pelo trabalho que tem feito. E o meu papel aqui é fazer um pouco da provocação aos palestrantes, e por conta desse tema. E aqui temos, então, um professor de Portugal, o professor Amaral, e temos aqui também um profissional de Bruxelas. Eu vou começar a provocação da seguinte forma. Recentemente eu estava em Bruxelas, num evento, e lá falávamos sobre a burocracia da tecnologia, e uma das palestrantes era a reitora de Coimbra. E eu dizia assim, bom, o Brasil tem essa herança portuguesa, né, da burocracia. E ela me disse assim, bom, eu acho que você não conhece muito bem ainda a burocracia de Bruxelas. Então temos duas aqui, os dois culpados da nossa grande burocracia. Mas, de fato, a gente vê aqui as campanhas eleitorais e o nosso governador especial, dizendo da dificuldade burocrática que é cada administrador submetido, e normalmente essa máquina infernal, ela de fato não nos ajuda muito, apesar da tecnologia, né? Nós estamos falando muito aqui em uso da tecnologia, mas se confunde muito com TIC, né? Com a tecnologia da informação. E nesses longos anos de experiência na vida pública, a gente nota que os maiores recursos sempre são colocados na administração, os melhores computadores, as melhores pessoas, os melhores salários, né, o ar-condicionado bem arrumado, mas mesmo assim o processo avança pouco, né? Em vez de ela ajudar no processo, a sociedade de uma maneira geral, além do seu custo direto, ela traz um custo indireto em função dos procedimentos que ela adota, né? Ela não basta olhar Brasília e outros centros administrativos para a gente tirar essa conclusão, né? Mas nós sabemos que é possível evoluir bastante, usando a tecnologia não só como foi dito aqui pelo professor Amaral, né, de informatizar o que já tem, mas de simplificar principalmente, né? Eu acho que eu lembro quando fui professor lá em Brasília, ele dizia assim, mas eu não posso me matricular nessa disciplina. Aí a resposta assim, o computador não deixa. Então a gente é escravo às vezes desses big sistemas, porque ele deixa de ser personalizado. Eu fiquei bastante entusiasmado recentemente numa visita à Finlândia, e lá eu vou citar dois casos aqui para provocar os debatedores aqui e os palestrantes, que eu gostaria de transmitir aqui a vocês. Duas situações, uma visita à incubadora,
E lá tinha muita gente jovem, evidentemente, como em qualquer outro lugar, e eu perguntei como é que faz, qual é o processo de admissão desses novos empreendedores jovens nessa incubadora. E o administrador, e aliás uma outra incubadora que eu vi administrava, era um aluno de pós-graduação, nem era um funcionário, ele dizia assim, não, a pessoa vem aqui e ela me fala do seu projeto, e se eu achar importante eu dou crachá para ela e pronto, né? Talvez se a gente estivesse aqui e dizer assim, bom, mas qual é o teu projeto? Né? Onde é que está o formulário, a comissão que vai julgar? Né? E como é que sai daqui? Era outra pergunta. Né? Disse, não, sai no momento que achar que não vale mais a pena ficar aqui dentro. Né? Uma outra situação, numa discussão, lá tem uma agência chamada TEX, que seria provavelmente a nossa FINEP, ou no âmbito do Estado seria a FAPESC. Estava lá um diretor da FINEP e ele dizia assim, mas quando vocês fazem financiamento à empresa, como é que vocês lidam com essa situação que é difícil lá no Brasil, que é do aval bancário ou da garantia real? E aí um olhou para o outro e disse assim, como é que é garantia real, aval bancário? Não existe. Bom, mas se ele insistia na pergunta e dizia assim, mas se a pessoa não pagar, se a empresa não pagar, um olhou para o outro e disse, mas como que não paga? E por último, disse, não, mas se o projeto não der certo e não puder pagar, a pessoa disse, bom, isso é o risco, né? Então, eu vejo que ali não tem computador, não tem tecnologia, é uma questão cultural em que o mais importante é a confiança. Então, eu vejo que a administração pública, ela constrói os seus mecanismos, principalmente na base da desconfiança. Né? Ainda ontem eu estava no Conselho Deliberativo do CNPq, e lá discutindo os fracos orçamentos para o ano que vem, mas um pouquinho melhor do que este ano. E num determinado momento alguém levantou e disse assim, não, mas a estrutura do CNPq é muito pouca, pequena, então o diretor disse, não, nós estamos fazendo um concurso aqui para admitir mais 200 pessoas. E eu disse assim, não, mas não é possível, a gente tem que mexer no processo, não é possível. Disse, por que o CNPq lá em Brasília tem que cuidar das 60 mil bolsas individualmente, e custa mais caro o controle? Pois é, a gente quer descentralizar, mas o TCU não deixa. Então nós temos aí no TCU, SICOMV, para quem é servidor público aqui sabe o que é, são esses aparatos centrais que cada vez se ampliam mais, e a gente se vê na contingência de ser escravos desses sistemas, foge da dimensão humana, né, é um centralismo excessivo, e a gente perde essa dimensão que eu acabei de dizer aqui da Finlândia, dizer assim, eu confio em você, entra aqui que vai dar certo. Né? E aí o custo baixa, e nossos custos, se a gente olhar na administração pública, olha os grandes custos que nós temos nos sistemas de controle. O controle é mais caro do que o próprio investimento. Né? Se vocês olhar os orçamentos de todos os TCUs, AGUs, CZU, é muito mais do que a educação, do que a tecnologia, né? E não agrega valor porque esse sistema existe, porque alguém fez algum defeito e aí tem que ter o controle. Claro que sem controle a gente não se move, né? Infelizmente nós temos que ter esses controles, e felizmente nós temos uma capacidade de inteligência, e aí quando eu vejo aqui o Instituto Stella apresentando os seus sistemas bastante complexos, mas bastante inteligentes, né? Enfim, são saídas talvez, mas principalmente a questão cultural. Então eu não estou aqui para fazer palestra, mas não queria deixar de colocar essa provocação. Eu gostaria de passar aqui o professor Amaral inicialmente, e aqui o nosso professor Poirot, está certo isso? Poirot, deve ser de origem francesa ou belga. Então, bom, na Bélgica tem várias origens, né? Então, e depois complementando, então um pouco sobre esse meu discurso, o que a gente faz para poder simplificar e quem sabe reduzir muito a máquina pública e ficar cada vez mais eficiente pela redução e pela simplificação e muito menos, como diz o professor Amaral, na automação dos sistemas menos inteligentes. Era isso, por favor. Muito obrigado. Eu disse aqui tanta coisa interessante, tive dificuldade, mas fui tentando fazer aqui umas notas
e apanhei pelo menos 3 coisas que gostaria de explorar um bocadinho, sem ser muito maçador. A questão da burocracia, aliás, retomar a questão de como isto, de quem é o culpado que estas coisas não estarem a correr tão bem quanto deviam, e vou tentar explicar, e a questão do centralismo. Bom, a burocracia por si, quando o Wegener a teorizou, só por si não é má, não é? A burocracia é uma boa forma de resolver uma série de problemas. Mau é aquilo que em que a transformamos, não é? Transformamos num espartilho, não numa forma de racionalizar, mas transformamos num espartilho e transformamos numa cadeia que a todos nos vinculamos, perdendo racionalidade e a capacidade de pensar, repensar, como se tem aqui chamado, de inovar nos processos que, de facto, essa mesma burocracia pretendia resolver. A questão do centralismo é uma questão também... Eu tenho uma teoria da conspiração para o centralismo. Tem que ver, as duas últimas questões estão ligadas. Porquê é que estas coisas correm mal? Se nós olharmos para a nossa administração e para as organizações em geral, quem foi durante muitos anos chamado a gerir todo este processo de adoção das tecnologias para as organizações foram os tecnólogos, os informáticos. Eu comecei a minha intervenção dizendo, eu sou engenheiro informático, portanto deixem-me dizer mal os engenheiros informáticos, que foi uma via que depois acabei por não explorar e que agora vou retomar. É que os informáticos, é tudo boa gente, mas são culturalmente, por formação, gente que vê a informática enquanto um fim e não enquanto um meio, enquanto um instrumento. E portanto, para um informático está bem o ser mais rápido, o ser maior dimensão, maior volume, mais tecnologia, está bem, porque ele está a fazer o seu serviço, está a fazer as coisas em menos milissegundos, está a fazer as coisas com menos terabytes, está a fazer as coisas que, na perspectiva de um tecnólogo, são melhorias de um processo que estão a suportar, a informatizar. E o errado foi quem deixou, como todos nós, que os informáticos estivessem não a fazer só a informática, que a fazem bem, certamente, mas a gerir um processo de adoção das tecnologias, que muito pouco tem a ver com a informática. É um processo, chama-se isso mesmo, gerir. É um processo de gestão, portanto devemos ter gestores. Eu, enquanto informático, aprendi essa lição, ainda novo, que já fui novo aqui há uns anos, quando, assistente na universidade, fui visitar um velho professor de uma universidade perto, em Trás-os-Montes e Alto Douro, é uma universidade em Trás-os-Montes, perto de mim. E fui, na altura, como orientador, assim, saudoso e falecido professor Altamir, vamos lá falar com os homens, aquilo é boa gente e tal. E como pessoa nova, ia muito vaidosa, ia um colega, um grande amigo, o João Alva, íamos todos vaidosos, porque nós somos informáticos, engenheiros informáticos, sabemos tudo, que é importante. Isto estou a falar em 86, enfim, já há uns anetes. E chegamos lá, e o velho professor estava com o seu computador, ia mostrar a sua investigação, e ele usava um computador, já na altura, para os nossos padrões, muito antigo. E nós a seringar, a chatear o velho professor, a dizer, professor, mas então, com um computador desse, isso é um computador que já não se utiliza, sei lá, há 2 anos, não é? Estas coisas das modas são umas coisas perigosas. E ele diz assim, meus caros, olha, é assim, ele trabalhava em civicultura, então eu vou medir os meus pinheiros lá às matas de 6 em 6 meses. Meço o perímetro, a altura, e meto num bloquinho, faço as notas, e depois junto esses dados, venho aqui, ponho no meu computador, e só eu corro o programa lá para fazer as estatísticas, e só vou precisar de fazer isso novamente daqui a 6 meses. E, portanto, se o meu computador faz os cálculos num 3 a 4 segundos, 3 a 4 minutos, 3 a 4 horas, ou 3 a 4 dias, não lhe afeta em nada aquilo que é o que ele vai retirar e que está a precisar do computador. Não é? Essa para mim foi uma grande lição, porque de facto é da utilidade retirada que vem o sucesso e insucesso daquilo que é os investimentos que nós fazemos em tecnologias. E isto, e digo na administração em Portugal, não sei aqui, isto perdeu-se completamente. Não é? E portanto, em Portugal embarcou-se naquele tal fascínio que eu há bocado mostrei, em que tão informáticos, tecnólogos, portanto, gente que vê na tecnologia um fim, à frente da gestão da informática, da construção da coisa pública, e que depois são muito permeáveis, e a tal teoria da conspiração, aos interesses dos grandes vendedores, as grandes multinacionais, as grandes empresas
enfim, as Microsofts, a Oracles, as SAPs, enfim, os grandes fornecedores, quer de equipamento, quer de soluções, interessa-lhes por pressão, interessa que as pessoas comprem independentemente do que conseguem, da rentabilidade que vão retirar daquilo que comprarão. E estão a fazer o seu papel. A culpa não é de quem vende, a culpa é de quem compra mal, não é? Atenção, não estou a acusar o esforço, enfim, dentro dos limites do moral e da ética, está muito bem. O esforço de quem vende. Mas depois, o lado do público é mau comprador e, portanto, tem os tecnólogos que se encantam com a tecnologia, tem os vendedores que querem vender e, portanto, temos um caldinho todo formado para se comprar aquilo que faz falta e aquilo que não se faz falta e comprar-se muita coisa que não se utiliza. Vimos aqui os números do insucesso do desenvolvimento, há bocado do Stella, não é? Os 70%, os 25%, ou os 20% de utilização, são números universais que ocorrem em todo lado. Mas do lado do custo, os 100% estão lá, não é? Atenção, não há aqui, não pode haver aí folga. E pronto. E para terminar, onde é que isto cruza com o centralismo? É que todas essas situações são mais fáceis e mais apetecíveis em situações de excessivo centralismo. Né? E, portanto, é uma espécie de vício para quem tem o poder procurar esse centralismo. O meu país, então, eu tenho dito aqui muito mal, apesar de ser orgulhosamente português, digo criticando construtivamente, mas o centralismo que neste momento se vive em Portugal é uma coisa absolutamente asfixiante. E isto desertifica todo um país, digo que cá temos um país de analfabetos, tudo se concentra ali em meio dos quilómetros quadrados, e esse centralismo cria, de facto, as condições para esse tal poder, pressão, capacidade de, junto do poder, congeminar as coisas por parte das empresas, dos grandes operadores, de quem vende, fica mais próximo do poder e fica mais fácil fazerem esse pequeno caldo ali localmente. Tudo isto há de ter uma solução. As vozes levantam-se, as pressões, enfim, os gritos de alerta também se vão levantando. Eu quero acreditar que um dia tudo isto se há de compor e há de tomar um rumo muito mais saudável. Muito obrigado. Eu vou então passar aqui ao Dr. Poirot, perdão. A minha provocação é no seguinte sentido. Já que existe esse grande conhecimento sobre sistemas inteligentes e o estudo da eficiência da burocracia, qual é a solução para aumentar a velocidade da decisão burocrática da comunidade europeia? Quer dizer, qual é a fórmula que tem que ser usada internamente para melhorar o sistema de gestão que parece que cada dia cresce mais e fica mais lento? Se existe essa preocupação de buscar a simplificação nos processos lá da comunidade, que possa servir também como exemplo para o resto do mundo. Eu só pediria que o senhor limitasse a few minutes only. Obrigado. So, okay. I shall try to be short because that needs to be translated. How to speed up the process to reduce bureaucracy in Europe, in the European Commission. We have dirty but useful indicators. Time to pay, time to contract, time to deliver documents. We keep an eye on it and we're bound to make them as short as possible. There are series of activities where I know that we are trying to reduce them and we try to monitor them and we have to report on them. Dirty indicators but useful indicators. Second, complex... No, it's fine. No. Just give me the microphone. You translate? Yes, I can translate. Afterwards? No. Okay. You do it? No, I proceed. Where should I? I keep going. So, first point, dirty indicators which can help us and which need to be monitored. Second point, simplify. Simplify the complexity. But why are things complex? Because Europe is complex. We have 28 member states, complex decision-making process. We have a treaty which we have to respect. So,
the problem is also not only with the bureaucracy, but with people who make the law and who try to make laws where they can find a consensus. É difícil para a gente, na União Europeia, compreender as diferenças. Afinal, nós somos 28 países. Nós temos alguns indicadores obscuros e alguns números obscuros. Então, nós buscamos atender a necessidade de todos esses países como um todo, com leis, com regulamentações que atendam às necessidades individuais e de grupo dos países e das nações que compõem a União Europeia. Third point, I would like to say that, okay, we have begun, I try to show it, but we try to streamline the process, to revisit the stock of laws and regulation. We repealed many laws. I mentioned figures, more than 4,000 once. But it's not negligible. Codification is a good way to do things. It's clear that we need to go forward. We need to go forward within the European Commission, but also within Europe at large. How we recently appointed a working group of wise people. Of course, people could say this may be a pretense. When you don't have a solution, you create a group, you ask for a report, then you put a report on a shelf, and you think that thing has come to an end. We do not intend to do that this time. We asked a group of people to analyze the issue of public innovation in the public sector. They came with a set of recommendations. They will be published. There will be a big conference. It will be looked at by the press, by public opinion next week. Nós temos acesso a muitas leis e muitas tentativas de lei chegam até nós e são recusadas. A partir do momento que uma lei é recusada e é colocada na prateleira, nós não acreditamos que ela deva permanecer ali dessa forma. Então, pessoas competentes para isso analisam pela segunda ou terceira vez uma determinada lei, porque nós queremos que o melhor seja aplicado, independente do momento, se ele for atual ou se ele for posterior. To sum up the conclusions of this working group and of their book and report, there are 5 points. First, they say it is banal, and it echoes very much what has been said today. Citizens must become co-creator of public management, so to speak. Second message, public administrations need to be challenged by innovative groups coming from inside public administrations. Third, we will establish a European citizen scoreboard with data and figures which would allow to benchmark and to compare the efficiency of various administrative processes within the European Union. São ao todo 5 pontos. O primeiro ponto, os cidadãos devem se corporativizar em relação à sociedade, à política, à administração pública. So, first point. Primeiro ponto é esse. Citizens are as co-producer. Second point, way by which traditional approaches in designing, implementing, preparing public activities are challenged by innovative groups from inside administrations. Administrar e analisar como a participação e os antigos dogmas na sociedade devem ser desafiados pela inovação, pelos projetos de inovação, e com isso alterar o panorama. And third point, perhaps the more interesting and challenging one, is the establishment and the publication on a regular basis of an European citizen scoreboard about the functioning of public services, which would provide a benchmark and a basis for comparisons of the efficiency within the European Union. Some others will be better, other ones will be less good. So that will create challenge. Member states will have to discuss to report on that. And so when you discuss with the other one, you don't want to be too shameful. So that's a way to make things coming, and of course it will be looked at by many newspapers. Incentivar a discussão e o benchmark entre os agentes envolvidos
nos processos de criação e desenvolvimento das regulamentações. Burocracia aqui. Muito bem, muito obrigado pela... Eu acho que a provocação valeu. Acho que essa fórmula dos 5 pontos de simplificação, de participação das pessoas, de grupos de melhoria, enfim, isso provavelmente vai trazer um resultado muito bom. Para o professor Pacheco, é assim, o Brasil tem hoje 18 milhões de servidores públicos. Foi dito isso pelo presidente do Tribunal de Contas há 2 semanas num workshop que fizemos lá. Como é que a gente poderia funcionar com a metade disso? Se a gente tivesse só a metade disso, o que seria de nós todos? Melhor? Pior? Dá para funcionar? Ok. Ele quer me deixar bem com os meus colegas, né? Olha, eu acho que o Luiz mostrou na apresentação dele uma figura fantástica sobre este ponto. E talvez o desafio naquela figura é como, com esses 18 milhões, a gente fazer um Estado melhor, né? Já que a gente tem como ponto de partida essa regra da estabilidade como ponto de partida social. Eu queria comentar 2 questões, uma em relação, botando o chapéu aqui do colega como professor, e eu acho que nós estamos trabalhando muito numa geração de alunos, né, que vejam sistemas de informação de fato como meio e não como fim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E nesses 10 anos aí trabalhando com engenharia e gestão do conhecimento, com colegas de 10 departamentos, da psicologia à tecnologia, a gente sabe que a resposta está na na interdisciplinaridade, e eu estou realmente otimista em relação às gerações Y e Z, porque eu acho que eles têm mais facilidade de compreensão do que a gente vinha falando do que a nossa própria geração. Que eles vão ter que trabalhar em coletivos, de que a tecnologia vai ser só um meio, e a curva vai começar a virar quando essa geração começar a chegar nessas cadeiras de decisão. Eu realmente sou confiante em relação a isso. Agora, por outro lado, em contraponto, né, aí é um ponto agora como cidadão e vendo como governo. A gente olha as manifestações do ano passado e, em síntese, a gente vê que elas foram muito uma manifestação do eu, né, do meu passe livre, do meu direito, e está faltando a gente acrescentar a manifestação do nós, né? E aí eu acho que a tua pergunta original, né, professor Gajoni, que era, nós criamos, já que a gente viu aqui uma visão de Portugal, de Europa, fazer uma pitadinha de Brasil. Quer dizer, eu acho que a gente teve uma conquista no final dos anos 80 com uma nova Constituição, mas que hoje a gente vê que ela está repousada num país desconfiado, né, num país que saiu de uma transição de ditadura e criou sistemas de controle no papel, pensando que eles seriam efetivos para a sociedade que a gente tinha que construir. Se nós olharmos como é que outras sociedades fazem, primeiro se discute tudo isso para depois buscar regulamentação e efetivação. Há um consenso muito grande antes de chegar numa regulamentação. Eu acho que o país precisa rever muito da regulamentação, especialmente a de controle, e trazer então essas novas gerações para algo de bem comum. E por isso que eu fechei a nossa fala com o Commons, né? Porque essa aprendizagem que rendeu a Ostrom um Nobel, ela é, como disse o Luiz hoje no intervalo, está dizendo, é um ovo de Colombo, né? Ela não fez nada mais do que descobrir na prática das comunidades algo que a gente olhando vê como óbvio. E a gente vai ter que buscar os vários commons. Então, os 18 milhões talvez tenham que repensar o seu papel. Quer dizer, por que eu estou aqui como funcionário público? Que aluno nós temos que formar? Que papel a universidade vai ter que ter? Essa discussão de agenda e de país. Eu achei muito importante, o professor Mauro comentou, de que o Brasil precisa se posicionar para grandes questões internacionais, produção de comida, produção de natureza, e o país dizer, enquanto nação, o que ele quer. Talvez se a gente conseguisse as grandes causas de nação, a gente voltaria a rever, então, as bolsas do CNPq, os órgãos de controle, mas à luz de um objetivo maior. Porque o que nos falta é analisar esse objetivo maior. Quando a gente está analisando o ponto a ponto, nós estamos naquela situação em que todos têm razão. Outro dia, uma pessoa do CGU, um aniversário de criança, eu posso contar isso, né? Estava comentando, olha, eu dizendo para ele, olha, a universidade está com muito controle, eu acho que vocês estão com muita gente para cuidar da universidade. E ele me disse, é preciso. Eu disse, é mesmo, olha, daqui a pouco vocês vão estar olhando protesto de nota de aluno. Ele disse, já está chegando para nós, né? Então,
Onde é que está a autonomia da universidade, por exemplo, para sair essa questão? Mas não por briga de autonomia e de dependência, mas de bem comum. Quer dizer, se nós fizermos outros olharem a nota de aluno, nós vamos construir um Brasil melhor, ou se nós tivermos os professores com a sua responsabilidade como uma universidade que tem que cumprir o seu papel, com o controle social do seu resultado. Então, acho que é certamente uma questão complexa, e no que se refere à tecnologia da informação, eu acho que os nossos alunos estão começando a perceber, e alguns já até nos ensinando que a nossa geração sim achou que podia mudar tudo com tecnologia, né? Eles sabem que precisam fazer migração de cursos, conviver com outras disciplinas da universidade, eles pedem mobilidade decente, e infelizmente o que muitas vezes os impede é exatamente os bloqueios clássicos que a gente tem nas nossas estruturas, que a gente vai ter que repensar. Eu sei que nós temos que encerrar logo em seguida. Os poucos que estão aqui estão ainda interessados, mas eu queria provocar aqui o professor Denilson da seguinte forma. Ontem se discutia sobre a questão da internacionalização das universidades e é que está preso aqui. Pode deixar. E aí o Dr. Jorge Guimarães, que há 10 anos está lá na CAPES, é uma pessoa muito importante, ele diz assim, tem 3 coisas que a gente precisa para internacionalizar a universidade, né? Primeiro, autonomia. E aí vem toda essa discussão, e a gente está perdendo totalmente o processo de autonomia, né? Que em outros países isso certamente tem, né? Como é que a universidade decide, né? Decide já, né? Aqui você não decide, né? Então esse é um ponto. O segundo é o tal da accountability, que a gente está muito ainda longe desse processo. E o terceiro é a da governança, né? Como é que a gente governa isso? Então, aí eu fiquei pensando assim, se a gente fizer exatamente tudo isso, se a gente atingir esse objetivo, quanta burocracia dá para simplificar, né? Então eu vejo que temos aí um grande espaço pela frente, porque a nossa sociedade, a nossa universidade, ela ensina todos sobre tudo, mas ela não aplica por si própria. Eu não quero entrar nessa questão da corporação, né? O Tribunal de Contas acha que tem que controlar tudo. E até eu vou contar aqui um episódio. Eu, como foi dito, eu presido o CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações, e nós apresentamos ao Congresso Nacional um conjunto de 80 regras, seria o novo Código de Ciência e Tecnologia, no sentido de simplificar. E nessas discussões que ocorreram lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, foram muitas audiências, cerca de 20 audiências. Numa delas eu estava, aliás, fui a quase todas, e se discutia então a questão das compras, né? Por que a Lei 8666 tem que se aplicar para comprar um reagente, para comprar um equipamento para um pesquisador, se aquele pesquisador, aquele equipamento, ele tem uma exigência específica que só aquele atende, não é o mais barato, mas só aquele, né? E de fato, se a gente olhar a questão da eficácia, o custo maior da pesquisa é o professor, é o pesquisador. Quanto custa 15 dias ele não pesquisando, né? E então tem um dos artigos desse código diz assim: se o TCU quiser contestar a aquisição feita por um pesquisador, né, que comprou um equipamento X, ele tem que se valer, o auditor tem que se valer do mesmo nível tecnológico para dizer que não foi errado, né? E a pessoa que lá estava do TCU disse assim, não, de jeito nenhum, nós sabemos tudo sobre tudo, e a decisão é nossa, nós temos o poder e ponto, né? Então, a gente e até quando a gente, nessas discussões, dizia assim, por que a gente está fazendo mais regras? O melhor era tirar todas as regras. Mas a grande dificuldade era dizer assim, e o auditor depois como é que vai interpretar cada um per se, né? Infelizmente, a gente é vítima dessa cilada, vamos dizer assim, burocrática. Mas quero passar aqui ao professor Denilson e dizer assim, ontem, eu estou falando muito de ontem, né? Mas é que coisa bem recente, né? Nós estamos falando lá sobre INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e um dos grupos foi assim, como é que você identifica focos de dengue o mais rápido possível, né? Num primeiro momento, o cientista dizia assim, bom, vamos contratar um monte de equipamentos,
enfim, né, fazer pesquisa e tal, mas o processo que a gente usa, que eles usam e desenvolveram, já está em prática lá no Ministério da Saúde, é monitorar as redes sociais, né? Que o sujeito que em primeiro momento está afetado pela dengue é o primeiro a mandar uma mensagem, a reclamar, etc., né? Então isso contribui, assim, eu queria bastante contribuir dentro desse espírito de você ter uns sistemas diferentes de ver a coisa, mais simples, mais diretas, em função do alto grau de informação que a gente tem. Então, será que isso tudo não vai mudar? Quando é que, a melhor pergunta que eu quero fazer assim, quando é que o nosso processo clássico burocrático vai sair dessa esfera papelesca, né, e vai se valer desses indicadores assim, muito mais inteligentes em função do que já tem aí pela frente? Essa é a ideia. Muito bom, acho que essa conversa renderia algumas garrafas de vinho, né? Assim, eu acho que de forma geral, o diagnóstico que a gente percebe é que existe um descompasso grande entre o que a sociedade almeja, a visão que o gestor público tem sobre o próprio serviço público, o servidor da mesma forma, e a visão que o controle tem sobre a gestão pública. Quer dizer, desde ontem a gente vem conversando sobre a diferença do novo serviço público, onde você tem como visão e como valores a participação efetiva da sociedade, no desenho de políticas públicas, na implementação e na avaliação de políticas públicas, partindo do pressuposto que você tem a questão da transparência, da accountability como parte básica, né? E você reconhece a questão da necessidade de aproximar mais os entes governamentais, trabalhar lado a lado, aproximando as entidades e, ao mesmo tempo, também criando os canais para que o próprio cidadão colabore. Tendo essa visão instalada na gestão pública, a gente começa a ver alguns gestores já mais à frente, já trabalhando com essa visão, a gente vê vários cases, nosso Estado também tem vários cases nesse sentido, a gente começa a fazer um alinhamento de visão, então, entre o gestor e o cidadão. Normalmente o que a gente percebe no gestor é ainda uma visão arraigada ou na burocracia ou no gerencialismo, quer dizer, algo intermediário entre os dois, ou com uma visão muito ainda pautada na questão da eficiência dos seus processos, com de certa forma de costas para a sociedade, na forma como o próprio cidadão e como o beneficiário final do serviço percebe esse tipo de coisa, né? Ou ainda com arraigado na visão da burocracia, né? Quer dizer, a lei, porque existe, o que lá permite fazer eu faço, o que não permitir eu não faço e fico nesse mundinho aqui. E o controle ainda com uma visão ainda do patrimonialismo, quer dizer, todo gestor público ou todo servidor público, a princípio, ele está propenso a cometer alguma falha, então tem que acompanhar de perto, né, todo o movimento. Então, enquanto a gente não conseguir resolver esse descompasso entre o que a sociedade preconiza e o que ela já consegue receber hoje nos canais privados, né, com a visão do gestor público e com a visão de controle, dificilmente a gente vai conseguir ter essa equação resolvida. As tecnologias de informação, de certa forma, elas criam novos meios, novas condições para que a gente possa fazer essa aproximação entre atores governamentais e a sociedade. Agora, a visão, a questão mais cultural, a questão de enxergar sobre o mesmo prisma, acho que é determinante para que a gente consiga dar o passo à frente. Eu vou pedir para cada uma das pessoas aqui que fale a sua palavra final de 1 minuto sobre a sua impressão, a sua despedida, e aí nós encerraremos. Então, eu passo aqui o professor Michel. 1 minute, your last minute. Thank you. No problem. Thank you. Obrigado. Okay, my last words, satisfaction to have met people, to have been able to discuss. I slightly changed my presentation, which I would have been able to listen more, but before I participated into this meeting, I met various people in university with Nortec. I went also to a very successful startup which was created from university by Professor DePerry. Is this right name? Which now includes 350 people. So I'm convinced that innovation is a good thing for Europe. Innovation is a good thing for Brazil. And Brazil is also on the good way, provided, of course, it can, and this is a common challenge, overcome
things and transform public administration from a brake to a stimulus, to an engine of innovation. I think that things are here, tools exist, but of course people have to use the tools in Europe and everywhere. And in Europe, we have countries which perform well, we have countries which perform less well. So the good thing also, it is the exchange of experience. Let the information continue to flow and to be exchanged between ourselves. Obrigado muito. Translation. Eu fiquei muito feliz em estar aqui. Eu conheci muitas pessoas que trabalharam competentemente nesse assunto. Eu estou convencido que a inovação, não só na Europa, mas também no Brasil, ela deve ser colocada em prática. Ela é um excelente mecanismo de transpor obstáculos e ela com certeza vai contribuir muito para a gestão do país como um todo. Professor Amaral. Se tivesse juízo, cansado como estou, e certamente todos estamos cansados, contaria uma anedota. Não tenho jeito para contar anedotas, era a coisa mais inteligente para ser feita agora aqui, não é? Não me ocorre nenhuma, não tenho jeito para contar anedotas, não vou fazer. Mas vou fazer um apelo. Piada em português. Como é que é? Anedota de padeiro? Não. Estava aqui a dizer, o que é que eu consigo dizer de inteligente? Bom, eu de facto, a única coisa que consigo dizer de inteligente para terminar é que sejamos isso mesmo, inteligentes. Eu acho que sou inteligente, o Roberto é certamente, todos nós somos inteligentes. Mas a gente vê tanta burrice na nossa administração pública, tanta burrice, que há aqui qualquer coisa que se passa. E eu acho que de facto é disso. Não vamos desistir. Eu não vou desistir, o Roberto não vai desistir, nós não vamos desistir de tentar ser inteligentes. E pode ser que um dia consigamos contagiar os nossos decisores, quem nos faz a vida negra, quem teima em que continuamos a viver num mundo, num país, nos países muito pouco inteligentes. Cabe-nos a nós não desistir e, portanto, queria dar os parabéns a quem promoveu este seminário, porque é, parece-me a mim, uma forma muito inteligente de contagiar a inteligência para todos nós. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Eu vou seguir na mesma linha. Eu acho que um condicionante para a inovação é justamente a questão da cultura da informação. Então, nesse sentido, acho que esse evento foi muito importante, foi muito interessante. Confesso que eu saí daqui com vários conceitos interessantes, várias informações interessantes. Imagino que muitos de vocês também saíram daqui instigados. Então, parabenizo a organização, Marta, Júnior, toda a equipe, pelo excelente evento. E muito obrigado novamente pela contribuição, pelo espaço. Eu faço minhas palavras do Denilson, agradecimento, o evento realmente, tivemos um feedback do dia de ontem que foi fantástico, né, com as provocações todas que o professor Nerif nos fez aqui, e eu deixo uma reflexão só que estava ouvindo aqui as palavras do Luiz, realmente muito feliz de estar aqui, completando 10 anos de uma crença, de um sonho nesse sentido, da busca de um país diferente, de criar instituições sem fins econômicos que saem do setor público para se manter numa visão privada de construção de pesquisa. Então, o Instituto Stella está completando aí seus 10 anos, junto com Engenharia e Gestão do Conhecimento, que na próxima semana vocês estão convidados, também completa 10 anos para uma festa. E essa caminhada de trabalhar interdisciplinarmente dentro da universidade, combinando professores de vários departamentos, e na sociedade, combinando modelos para construir uma organização, ela é difícil realmente. Esse espaço de controle que o Brasil tem é o contrário disso, né? Ele é feito para as caixinhas e as hierarquias, como o professor Luiz comentou. Mas é divertido, um pouco arriscado, muitas vezes, mas divertido é o que se acredita. E é interessante essa reflexão sobre a inovação, né? Recentemente estava vendo uma apresentação de R. Jenkins sobre a convergência e sobre... Estamos todos convencidos do poder da inovação e da compra dela nos setores públicos e privados como novos valores. Mas é interessante a reflexão que ele faz, que é a qualidade dessa inovação, né? A inovação, fruto da coprodução e da ação coletiva, ela é sustentável e duradoura. A inovação pontual, que traz um novo momentâneo, ela é reconhecida como tal e gera valor pontual. Quer dizer, talvez o grande desafio que a gente tenha na gestão pública e no uso da tecnologia da informação na gestão pública está na ação coletiva e na criação de projetos duradouros, né?
E esse é o nosso desafio. E eu acho que o caminho da ação coletiva é mais difícil, é mais longo, porque os conflitos serão maiores, mas, por outro lado, tem como recompensa ser mais duradouros, como a professora Ostrom nos ensinou. Então, agradeço muito a oportunidade, espero que a gente tenha... Todos nós acho que aprendemos bastante aqui nos 2 dias, né? Muito obrigado. Eu vou, então, encerrar com algumas palavras, se me cabe, dizer que nós todos aqui somos os convertidos, né? Estamos falando para nós mesmos. Eu acredito que o que nós defendemos é o que acreditamos. Há esperanças, né? Acho que nós precisamos acreditar. Está saindo na inovação, por exemplo, nós sabemos que nós precisamos investir muito mais em pesquisa, inovação e conhecimento. Nenhum país, se a gente olhar o gráfico da relação desenvolvimento versus investimento em ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas, a gente vai ver que o resultado é evidente, né? A relação direta, né? E fator 1. E aqui eu queria trazer um exemplo da evolução disso da Embrapi, recém-criada, e agora nós tivemos aqui 2 centros de Santa Catarina, né, com credenciados, que é o Polo e a CERT, e que tem um conceito diferente, né? Não é mais aquele conceito de me dão todos os formulários, 2 consultores ad hoc, mais o comitê, e depois que você dá o dinheiro, o único que vai julgar é o TCU para saber se ele fez as contas certas, e a gente não mede o resultado. Então, esse conceito de medir mais o resultado do que o processo está começando a aparecer, e o conceito da Embrapi é justo isso, né? Eu disse assim, qual é o teu projeto? Me convença que o projeto é bom. É isso mesmo que você quer? Ok, eu vou medir o teu resultado, está aqui o dinheiro. Então, dá o dinheiro primeiro e a coisa avança, e é um pouco isso a cultura do serviço privado, né? E por isso que ele contesta tanto o serviço público e anda muito mais rápido, via de regra, né? Claro que isso é a regra geral, e isso está, assim, bastante adiante, né? Então, era isso, e nós estamos aqui para aprender, para inovar, para acreditar. Então, muito obrigado a todos os participantes. Eu sei que isso representou um esforço grande, né? Sair do seu país, cômodo. Thank you very much for coming. We hope you can see you again next time. Então, muito obrigado. E professor Amaral e os nossos líderes aqui. Obrigado à audiência, obrigado Marta e sua equipe por essa oportunidade, e haverá certamente um outro evento. Eu sei que tem mais um congresso aí, que você esqueceu de falar, né, de engenharia do conhecimento, congresso na próxima, vai ser agora já? Aquele do Congresso Nacional? Aliás, eu encontrei outro dia uma pesquisadora, e dizia, você vai a Florianópolis no congresso? Dizia, eu estou com dificuldade, era funcionária pública, que ninguém acredita que eu vou a Florianópolis para trabalhar, e acho que eu vou lá para passear, então me cortaram a diária. Então, não seja por isso, né? Nós temos um lugar privilegiado aqui. Muito obrigado, boa noite e até a próxima vez.